Quem são os 5 maiores inimigos do profissional de SST que fazem ele não deslanchar e não crescer na carreira? Eu vim aqui nesse vídeo te falar um raciocínio um pouco mais profundo, um pouco menos superficial que a gente encontra por aí. Inclusive, esse raciocínio superficial demais, raso demais, é um dos fatores que a grande maioria dos profissionais, tanto na SST como em qualquer outra área, tá? Isso aqui não é exclusivo, um privilégio da SST, tá? Privilégio, obviamente, é uma palavra irônica nesse sentido. Então, isso não é do profissional de SST em qualquer uma. Na grande maioria das profissões, a grande massa não consegue alcançar resultados que gostaria e uma minoria consegue despontar, consegue ter sucesso, consegue ganhar dinheiro, consegue ter relevância, consegue ganhar autoridade, consegue ser reconhecido, que é o que todo mundo quer. Mas é aquela história, né? Ganhar, ser campeão, todo mundo quer. Treinar para ser campeão um dia, isso poucos têm a disciplina, poucos têm a força de vontade. Mas vamos lá. Eu elegi aqui no papelzinho cinco principais inimigos que te fazem não despontar na tua carreira, não ganhar dinheiro como tu gostaria. É lógico, isso aqui é uma regra, é um checklist que eu tenho que fazer um ok do lado, se eu tenho ou não tenho essa dificuldade superada. Não. É uma ordem cronológica ou ordenada certa? Não. São coisas que elas acabam uma contribuindo ou atrapalhando a outra, tá? Agora, para fins didáticos aqui, eu elegi esses 5 inimigos do profissional de SST, tá? Primeiro deles, pessoal, educação, tá? Se a gente começar a pensar com um pouquinho mais de profundidade, qual é o principal meio de trabalho? Qual é a principal matéria-prima do trabalho do profissional na área de segurança do trabalho? Se eu desse 3 segundos para vocês pensarem, qual é a matéria-prima do nosso trabalho? Informação. E o que eu preciso ter muito refinado quando eu trabalho com essa matéria-prima chamada informação? Eu tenho que me comunicar bem. E como é que eu me comunico bem? Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Primeiro, eu tenho que saber entender a informação que chega para mim, eu tenho que saber interpretar essa informação e eu tenho que saber comunicar aos outros de uma forma didática que as pessoas me entendam. E aí vem o nosso primeiro inimigo, porque a nossa educação básica é muito ruim. Esse problema educacional é um problema sistêmico aí do nosso país. E você caiu de paraquedas no meio desse sistema educacional que a gente tem muito falho, muito retrógrado, muito pouco assertivo para o contexto de mercado que depois esse profissional vai ser inserido, tá? Além da educação ter todos os seus problemas, que a gente não vai discutir aqui política, mas que a gente conhece, nós temos uma cultura na educação muito fraca, tá? Essa cultura da educação muito fraca é mais ou menos o seguinte, a mentalidade do estudante, tá? Quando eu estou no ensino fundamental, por qual motivo eu estudo qualquer tema lá dentro? Eu estudo biologia. Diz aí, Jéssica, um tema que tu odiava na escola. Literatura, matemática, física. Qual é que tu menos gostava? Matemática, tá? A Jéssica não gostava de matemática, não fazia sentido para ela a matemática. Ela não tinha as dúvidas que a professora de matemática fez ela ter. A professora de matemática imputou na cabeça da Jéssica qual é a fórmula de Bhaskara. Qual é o teorema de Pitágoras? Era uma dúvida que tu tinha antes de ir pro colégio, Jéssica? Tu queria saber, nossa, como será que resolve a fórmula de Bhaskara? Tu tinha essa dúvida natural na tua cabeça? Não. Então foi alguém que imputou que ela deveria ter aquela dúvida e por isso explicou como sanar aquela dúvida e a Jéssica aprendeu Pitágoras. Ela aprendeu Bhaskara. Senão ela não teria concluído o ensino fundamental e o ensino médio. Tu lembra a fórmula de Bhaskara, Jéssica? Mais ou menos. Menos B, mais menos A quadrado, raiz quadrada. Tá, mais ou menos ela lembra. Já esqueceu o resto. Tu lembra Pitágoras? Não. Cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Falando sim, mas na prática. Mas não lembra, tá? Então, por quê, pessoal? Se as dúvidas não são naturais, não é uma coisa que faça sentido no nosso contexto real do dia a dia, aplicável, que a gente enxergue algum valor agregado em saber aquele conhecimento ali, não fica na nossa cabeça. Sendo assim, como que a gente estuda normalmente? Eu vou estudar um dia antes da prova, porque eu preciso fazer o quê? Passar. Eu vou passar na prova. Porque depois que eu passar na prova, eu vou passar de ano, e aí vai ser legal. Aí depois que eu passar do ensino fundamental, aí eu vou pro ensino médio, vai ser legal. Aí no ensino médio a gente chega e o que acontece? A gente estuda para
passar. Continua sendo imputado coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, do nosso contexto, que não nos interessam tanto. E a gente estuda para passar. A gente aprende e desaprende muito rápido, tá? E não tem utilidade prática no nosso dia a dia. Beleza. Aí eu terminei o ensino médio, que é o mínimo que eu preciso aí para entrar no meio profissional, na maioria deles, na área técnica, por exemplo. A gente já tem aquela mentalidade de passar, porque é um monte de coisa que não me interessa. Aí quando a gente vai para o curso técnico, ou quando a gente faz uma pós-graduação em engenharia de segurança, qual que seria o pensamento? Bom, agora eu não tenho que estudar para passar. Agora eu tenho que aprender essa bagaça aqui, porque o aprendizado que eu vou ter aqui, as práticas de trabalhos que eu vou fazer, o meu TCC, é onde eu vou poder errar para me achar os meus erros, para me absorver o conhecimento, entender onde eu errei e na prática conseguir colocar isso em prática, usar o meu estágio para aprender. Tem gente que reclama que esse estágio não é remunerado. Vá pro diabo, te carregue. Tu quer receber dinheiro para aprender? Tu pagou a parte teórica toda do curso, que é a parte chata. Aí agora na prática, que a gente vai aprender mesmo, tu reclama se o salário do estágio não é bom ou se não é remunerado. Vá pra puta que pariu, cara. Entendeu? Aprende a dar valor para as oportunidades. E aí, o que a gente entra? Em vez de querer aprender, porque a gente vai precisar amanhã. Eu me formei hoje. Amanhã eu vou precisar saber na prática. A empresa não é TCC. Eu faço certo ou eu faço errado. Eu tenho responsabilidade civil e criminal. No meu CPF, eu tenho vidas de pessoas que dependem de mim. Se eu aprender errado a teoria, eu vou aplicar errado na prática. Eu posso estar colocando gente em risco. Eu posso estar fazendo a empresa perder dinheiro. Eu posso estar sendo responsabilizado por crime. Só que o que a gente faz no curso técnico e na pós-graduação? A gente estuda para passar. Eu sou técnico e sou engenheiro, tá? Aí me formei em engenheiro de produção e fui fazer a pós em segurança. Aí eu pensei, não, pós-graduação, todo mundo já é engenheiro, vai ser outro nível. Sabe como é que foi? Um grupo de alunos externo ao grupo da pós-graduação em si, onde tinha uma suruba de trabalho de resultado de prova. Era uma suruba, tá? Porque era um troca-troca. Aí quem já fez a prova de tal matéria? Quem já fez a prova de higiene ocupacional? Me passa o gabarito. E era um troca-troca de gabarito. E a coisa mais fácil do planeta Terra que eu já fiz foi a pós-graduação em segurança do trabalho. Se eu dependesse da pós para saber alguma coisa, claro que eu tinha uma base já do meu ensino técnico. Se eu dependesse da pós, eu tava fudido, porque não aprendi nada. Ah, mas dependeu de ti, né, John? Claro que dependeu de mim. Tem as apostilas muito boas, tem as videoaulas muito boas. Agora, se eu quiser simplesmente ter o diploma, eu conseguiria. A coisa mais fácil do mundo é passar. O curso técnico, a pós-graduação, eles não estão preocupados em te reprovar. Eles estão preocupados em ganhar o teu dinheiro e te dar o teu diploma se tu conseguir registrar o número X ali de resposta certa. Acabou, meu amigo. Quem vai se lascar depois se não souber, na prática, aplicar, se não enxergar o contexto, é você. E por esse contexto educacional, que é o nosso primeiro inimigo aí da segurança do trabalho, o que acontece? Eu só estudei para passar, eu não sei escrever direito, eu não sei interpretar o que eu leio, eu não sei me comunicar, não sei regra básica de português, não precisa ser escritor de livro não, tá? Mas regra básica, me e mim, mas e mais, usar uma vírgula, conseguir começo, meio e fim de uma frase, de uma ideia, de um raciocínio. Entende? Coesão e coerência, coisas básicas na comunicação entre seres humanos. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos com uma geração de analfabetos funcionais, profissionais que devem ler e interpretar a legislação, criar procedimentos, descrever análises de risco para outras pessoas entenderem aquilo, mais leigas ainda que eles, muitas vezes, por isso que precisa o técnico. Mas se o técnico é um analfabeto funcional, o que é um analfabeto funcional? Eu sei juntar as letrinhas e ler a palavra, e talvez juntar umas palavras e ler uma frase. Agora, interpretar e saber como é que se aplica na prática, fazer um raciocínio lógico, entender contexto, esquece, tá? Então, se você eventualmente tem dificuldade de interpretar texto, tem dificuldade de se comunicar, eu explico, mas as pessoas não entendem, meu amiguinho, para de terceirizar a culpa. Talvez é você que não sabe se comunicar direito. Então, esse é um dos grandes inimigos da SST, tá? Eu só falei um dos 5. E eu vou encerrar por aqui esse vídeo e a gente continua depois no próximo inimigo da SST.